Olá, bom dia! No programa de hoje vamos falar de uma consultoria jurídica que focou na gestão profissional para aumentar a sua competitividade. Nos últimos anos, a Mandato Consultoria, sediada em Nova Lima e com escritório na Avenida Faria Lima, em São Paulo, adotou processos de trabalho mais elaborados e mais tecnológicos, que levaram o time a um outro nível de performance. Antes de atuar na iniciativa privada, meu entrevistado trabalhou na área pública pela Procuradoria da Fazenda Nacional e Ministério Público Federal. Ele tem formação acadêmica sólida, com várias pós-graduações, inclusive internacionais, com passagens por Harvard, nos Estados Unidos, e em SEAD, na França. Isso, somado ao sucesso nas causas em que atua, o transformaram em consultor jurídico de inúmeras empresas, entre outros desafios profissionais. Eu converso agora com o advogado, cofundador e sócio da Mandato Consultoria, Felipe Palhares Guerra Lages. Felipe, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa após 4 anos. Vai ser uma boa oportunidade para a gente acompanhar a evolução do escritório nesse período. Bom dia, Natália. Para nós é uma grande honra estar aqui no seu programa novamente, poder acompanhar um pouquinho da evolução desses 4 anos de parceria de sucesso que a gente fez com o Aquila, com o time do nosso escritório e contar um pouquinho das evoluções que a gente teve de lá para cá. Felipe, eu quero começar a nossa conversa resgatando os seus motivos para se tornar advogado. Quais foram eles? Bom, Natália, antes de mais nada, eu acho que isso veio de uma origem familiar. O meu pai e minha mãe sempre gostaram de ajudar as pessoas. E eu sempre tive isso comigo, de ajudar as pessoas, eu sempre convivi com isso. E aí foi quando, então, eu percebi que o direito, eu teria uma oportunidade de ajudar as pessoas. E a nossa família, então, criou algumas empresas e de lá para cá a gente conviveu no mundo meio empresarial. E dentro da jornada empresarial do empreendedor, a gente vê que é uma luta, um desafio muito grande para os empresários, os empreendedores e as empresas sobreviverem no mercado brasileiro. E aí foi quando então eu tive uma inspiração de poder ser advogado e ajudar as empresas, os sócios, os acionistas das empresas a se perpetuarem nesse mercado tão difícil que é ser empresário e empreendedor no país. Felipe, a Mandato atua em várias áreas e eu quero detalhar algumas delas. Vamos começar com fusões e aquisições. Muitas negociações desse tipo vêm ocorrendo nos últimos 20 anos. Você acha que essa onda já passou ou podemos esperar mais movimentações nesse sentido? Esse ano a gente completa 22 anos do nosso escritório e ao longo de todos esses anos a gente sempre ajudou muito as empresas a fazerem esse movimento estratégico de crescimento, estratégico de private equity, de captação de recursos, de movimentos de fusões e mergers, que é as fusões estratégicas com players nacionais e internacionais. E o fato da gente ter um escritório também em São Paulo, na Faria Lima, onde estão quase todos os players do mercado de capitais, nos ajuda a ajudar as empresas. E dentro desse segmento, através de uma consultoria especializada que o Aquila nos ajudou, a gente criou uma área, um departamento exclusivo na nossa área de M&A. Tem muito espaço para crescer no mercado de M&A, que no final do dia, fusões e aquisições é uma opção, é um leque de opção que as empresas e os empresários têm de crescimento, de evento de liquidez. Então é uma das áreas que mais tem crescido no escritório, tendo em vista as necessidades dos empresários sobreviverem neste mercado. E também do lado do planejamento estratégico, quando você vê um movimento de crescimento de uma empresa, muitas vezes ele precisa ter capital para crescer ou ter uma parceria estratégica para crescer. Então o nosso escritório tem feito muitos trabalhos nesse sentido, ajudado milhares de empresas, trazendo oportunidades e opções para os empresários nesse sentido, para as empresas, e é uma área que realmente tem crescido muito. E o Brasil é um celeiro de oportunidades. É um momento excepcional para fazer bons negócios e crescer perenamente através do mercado de capitais, fusões e aquisições. Felipe, avaliar um negócio antes de um processo de venda ou fusão é essencial. Como o preço da empresa é identificado? Bom, antes de mais nada, a gente faz um valuation, que é a palavra técnica americana, e dentro disso a gente faz de algumas categorias de metodologias. E a primeira dela é fluxo de caixa descontado ou múltiplo de EBITDA.
Dentro dessas avaliações, a gente sempre brinca que existem 3 preços de uma empresa. Qualquer empresa, a gente fala que são 3 preços. Primeiro preço, qual é esse preço? Qual é o valor? Pricing, que a gente chama dentro dessa precificação. Primeiro é aquele valor intuitivo que o empresário, proprietário da empresa, pensa e fala, olha, se eu receber esse valor aqui, eu estou satisfeito. Tá ok. O segundo valor é a metodologia técnica, metodologia contábil, análise de balanço feita por fluxo de caixa descontado, múltiplo de EBITDA, onde as empresas fazem uma avaliação técnica contábil e tem um valor técnico contábil de quanto é realmente que vale aquele negócio com comparativos nacionais, internacionais. Qual é o terceiro valor? E esse realmente é o valor real. O valor real que o mercado paga. O mercado fala, olha, nós pagamos 500 milhões por essa empresa. E nosso time ajuda nesse entendimento, ajuda na precificação, ajuda a entender todo o valor de uma companhia. Felipe, quando você e sua equipe fazem esse processo de valuation, que tipo de situação vocês costumam encontrar que desvaloriza o negócio do cliente, baixando o preço de venda? Primeira coisa que a gente faz dentro de uma empresa, quando quer fazer um movimento estratégico de fusões e aquisições, ou valuation, a gente faz uma due diligence prévia, para saber todos aqueles pontos e gargalos, o empresário está perdendo dinheiro. E aí você tem passivos trabalhistas, você tem questões tributárias, às vezes fiscais, tributárias, você tem, às vezes, as classificações contábeis, às vezes, um pouco diferente das classificações da auditoria. Então, a gente faz até uma auditoria flash, que é uma auditoria prévia, rápida, para entender ali onde o empresário pode estar perdendo algum dinheiro ali. E a parte de governança. Hoje, as empresas mundiais, especialmente as empresas que estão fazendo private equities, que analisam empresas para fazer uma compra, eles querem saber o seguinte: confiabilidade. A confiabilidade vem através de governança, de transparência, de processos claros e bem definidos, compliance, LGPD, tudo isso hoje é muito bem visto e muito bem valorizado, porque as empresas querem confiabilidade, querem transparência, querem números, querem entender a companhia como um todo. O Aquila faz isso muito bem. A gente vê que o Aquila ajuda a dar essa transparência, ajuda a dar esse selo de confiança para as empresas. Felipe, eu quero focar agora no acordo de acionistas que muitos sócios deixam de fazer quando abrem as empresas e mais tarde podem enfrentar situações bem difíceis. Um exemplo é quando um dos sócios se afasta, por morte ou doença e um representante dele assume a empresa. Que tipo de cláusula protege o sócio e o seu negócio? O acordo de acionistas é primordial e muitas pessoas perguntam para a gente qual é o tamanho da empresa que precisa de um acordo de acionistas. A gente fala qualquer empresa. Por que nós precisamos fazer isso? Porque a vida empresarial é muito imprevisível. Nós temos aí, como você citou, a questão da morte, e sobre a morte a gente tem inúmeras consequências, especialmente a sucessão. Quem é que vai suceder? Às vezes o fundador, às vezes a pessoa que está tocando a companhia. Então nós temos inúmeras cláusulas que protegem. E no caso de sucessão, a gente coloca exatamente todas as regras dos quais os novos entrantes, que nunca às vezes fizeram parte da companhia, têm que seguir. Regras como quórum definidos para votação, qual a idade as pessoas podem participar e entrar na companhia, se ela realmente precisa de um background para poder participar da gestão da empresa. Então existem inúmeras cláusulas que é extremamente importante que as empresas acionistas façam para proteger as empresas e serem perenes. Felipe, outro ponto que a gente tem visto muito são as empresas familiares criarem conselhos. Em que situações esse arranjo jurídico é indicado? Olha, nós indicamos para todas as empresas. O que significa o conselho de família? O conselho de família é onde se reúnem as famílias, muito provavelmente fora do ambiente da empresa, passa as informações do que é a empresa para as futuras gerações. Gente, nós trabalhamos com esse produto, com esse serviço, nosso tamanho da empresa é esse, nós fazemos isso, nós perpetuamos o mercado XYZ. Então você dá um entendimento e traz esse entendimento para todas as famílias, porque muitas empresas e empresários não falam nada para o neto, para o filho, para o bisneto. Depois a gente tem mais profissionalmente os conselhos, que são os conselhos de administração, que estudam todas as informações das companhias. Exatamente, você tem um planejamento estratégico, um orçamento, que o conselho de administração ajuda o time gestor a executá-lo. Ou seja, o conselho de administração, ele mostra todos os pontos do quais os CEOs
os CEOs, os diretores precisam estar atentos dentro daquelas metodologias, regras e metas para que eles precisam cumprir no seu dia a dia. Então, a gente tem um ponto importante que é trazer conselheiros independentes. O que a gente chama de conselheiro independente? É uma pessoa extremamente capacitada, uma pessoa de mercado que entenda e tenha uma visão de longo prazo, que possa ajudar as empresas a se perpetuar, a crescer, a seguir as regras, a ver as tendências, a seguir um planejamento estratégico. Você tem que analisar exatamente qual é o currículo profissional, o que realmente ele executou, o que ele fez, a entrega que ele fez, o setor que ele atuou, para que você realmente tenha bons conselheiros, pessoas que realmente fazem a transformação nas empresas. Felipe, vamos aproveitar que a gente está nesse assunto e falar um pouco sobre as holdings familiares. Como elas funcionam e quais são as vantagens? Inicialmente, a gente precisa entender qual é o tamanho da empresa, quais os bens ela tem. Quais são esses bens? Bens imobiliários. Para que a gente possa separar que esses ativos imobiliários não estão dentro de uma operação de produção, de produtos e serviços. Então, a gente separa esse patrimônio. Esse é uma empresa que vai cuidar só desses ativos imobiliários. Prédios, imóveis residenciais, comerciais, muitas vezes você separa isso para que você, inclusive, possa ter renda própria nessas holdings que aluga para o próprio negócio ou para terceiros. A gente tem hoje famílias proprietárias de empresa que o family office, que é essa holding, né, da família, tem muito mais ativos financeiros, muito mais liquidez do que a própria empresa. E você cria um outro negócio que você pode investir em bolsa, você pode comprar ações de outra empresa, você pode entrar em outros negócios. Então a gente faz essa distinção. Quando você tiver alguma autuação fiscal, processo trabalhista, você tiver algum tipo de problema, ela vai estar unicamente concentrada naquela atividade principal do CNPJ operacional, que não se mistura com o patrimônio. E eu não estou falando aqui de fraude, de elisão fiscal, não estou falando sobre essas questões. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público Federal e na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então a gente viu muitas operações fraudulentas. Não é isso do qual nós estamos falando. Nós estamos falando de operações reais, de empresas que pagam seus impostos em dia, que tem que ter as CNDs para poder fazer as transferências patrimoniais e que não há essa confusão patrimonial. Felipe, eu quero falar agora da gestão aplicada dentro da própria mandato, né, da porta para dentro. Eu, né, faço parte da equipe de consultores que integra aí o trabalho, né, o projeto dentro do escritório, que há quase 5 anos, né, vem trabalhando aí com você e a sua equipe na modernização da gestão. E eu gosto muito do resultado que a gente alcançou, né, dos avanços que a gente consegue enxergar dentro da mandato. E qual que é o principal avanço que você vê quando a gente trabalha com o book de metas, né? Para a equipe, os indicadores. Qual que é o principal desafio e quais são os benefícios da gente trabalhar com isso? Bom, para a gente está sendo excelente essa parceria, porque a visão empreendedora, você precisa se profissionalizar, você precisa estar à frente do mercado e se capacitar. E toda a evolução que o Acla nos trouxe, a gente consegue identificar exatamente da onde a gente saiu para onde a gente está indo. E dentro disso, o Book de Metas trouxe uma estabilidade profissional e da gestão. Por quê? As pessoas que trabalham na nossa organização têm a visão clara do que ela tem que fazer, quais os resultados ela tem que entregar e quais benefícios que ela vai ter, como distribuição de dividendos melhores, ela vai entregar uma meta, vai cumprir, vai ganhar um bônus. Então, todas essas regras que foram implantadas, né, do Book de Metas e toda a metodologia do Acla, nos ajudou muito a trazer essa clarividência, essa transparência para toda a nossa organização. Felipe, outra alteração importante que você fez dentro do escritório foi o redesenho dos processos internos, né? Que dá apoio aí para os advogados e tudo. Que mudanças você destaca nisso? Quando a gente começou, era muito aquilo que a gente achava do jeito certo, e quando realmente veio a metodologia do Acla, a gente conseguiu trazer metodologias mais eficientes, processos adequados para as pessoas certas no lugar certo, o fluxo dos processos da consultoria, ou seja, são vários pontos, até desde o atendimento do cliente até a resposta e a entrega do serviço. Felipe, lá na Mandato nós aplicamos a metodologia dos 8 passos da excelência, que inclusive tem um livro do Acla sobre o tema. O passo número 1 da metodologia é a ambição.
Nós ajudamos você e seus sócios a pensarem nesse futuro lá atrás e continuamos fazendo isso, né? Repensando o planejamento estratégico e tudo isso. Sem essa reflexão, você acha que o escritório teria crescido, teria avançado? Não, nós, né, nunca pensamos, a gente sempre vai levando o dia a dia. Mas quando vocês, né, especialmente através do livro que eu tenho, e agradeço muito o livro, trouxe uma visão clara daquilo que a gente realmente precisa querer ser no futuro. E a gente faz aquela conta de trás para frente. Se eu quero estar faturando 1 bilhão no final do ano, como é que eu tenho que me preparar para chegar lá? Agora, uma coisa do livro que é extremamente assim, interessante, que eu acho que é um dos pontos mais importantes dos 8 passos para a excelência, que eu acho que todo mundo precisa, inclusive na nossa própria vida, que chama-se disciplina. A disciplina, não adianta nada você fazer um bom planejamento estratégico, não adianta nada se realmente não tiver o acompanhamento das rotinas com essa disciplina, vai tudo por água abaixo. Realmente a disciplina é um fator determinante para as empresas alcançarem resultados diferenciais. Felipe, vamos falar mais sobre o seu lado gestor, um pouco sobre a parte financeira, né, do escritório. Nós sabemos que os advogados, eles não gostam muito de números, não estudaram para isso, mas você aprendeu a gostar de ler uma DRE, né? Acompanha o controle dos custos, das despesas, nos rituais, né, mensalmente. Me conta um pouquinho sobre isso. É uma metodologia que a gente precisa estar atento todos os dias, especialmente quando a gente nasce, quando vamos para as escolas, no maternal a gente já devia aprender sobre isso, porque a vida da gente é trabalhar com os números, né? Quanto que custa, quanto que vale. E o que eu mais vejo são empresas, empresários e às vezes escritórios que não têm essa perspectiva, que não fazem essa análise. Quanto que custa o nosso tempo? Quanto que custa um pedaço de papel? Quanto que custa um toner, uma impressora? Tudo isso a gente tem que estar alinhado no dia a dia. E o Aquila nos trouxe mais ainda essa visão, com essa gestão à vista, e a gente tem esse ritual de toda segunda-feira lá no escritório, 9 horas, acompanhar todos os números da companhia. E muitas vezes as pessoas falam, eu tenho que fazer um fechamento do mês para poder... Não, a gente acompanha toda segunda-feira todos os números da companhia. Como que foi, os resultados, as metas. E isso é extremamente importante, que a gente tenha melhor gestão sobre o resultado do nosso escritório. Felipe, por falar em crescimento, a área de relacionamento com o mercado é parte estratégica dessa nova fase da Mandatum. Vocês focam mais na atração de novos clientes ou na ampliação dos serviços prestados às empresas que vocês já atendem? Olha, acabei de voltar agora, eu fiz um curso no MIT, em Harvard, e uma coisa muito curiosa, que eles falaram o seguinte, não existe empresa sem cliente. Então, no final do dia, o cliente vem antes da empresa, né? E nós focamos, através da metodologia que foi implantada no Aquila, nos 2 sentidos. Em captar novos clientes com produtos excepcionais, dos quais a gente quer ter excelência nesses produtos. Então, a gente focou naqueles produtos cores do nosso escritório. E, além disso, a gente também estende o cross-selling entre vendas de novos produtos e serviços para os nossos próprios clientes. Porque, além de você ter que conquistar novos clientes, é fundamental você reter os clientes que você tem. Clientes satisfeitos trazem novos clientes também. Felipe, vamos falar agora das startups, que é um outro foco de trabalho da Mandatum. E logo quando a gente fala de startup, a gente lembra de investidores. Eu sei que a Mandatum estrutura fundos de investimento. Como funciona esse trabalho? Como a gente tem escritório na Faria Lima e lá com os maiores private equities, family office, assets do Brasil, a gente faz esse alinhamento entre o interesse do investidor em algum ativo específico, quando a gente fala em ativo, em algum setor, alguma empresa que está fazendo aquele processo ou aquele produto, e a gente casa tudo isso. E a gente ajuda a estruturar, na realidade, e preparar o acionista ou o fundador ou desenvolvedor desse produto ou serviço de uma empresa qualquer, seja pequena, média ou grande, para que ele realmente entenda o modelo mental do mercado de capitais. E os investidores, por sua vez, também muitas vezes nos procuram falando, Felipe, eu estou procurando empresas nesse setor, XYZ. Então a gente faz essa unção, esse casamento,
para que as pessoas dentro das organizações possam entender e conversar. E a gente ajuda a trazer investidores para as empresas, para as startups e fazer um movimento de crescimento dessas empresas. Felipe, eu conheço muitos empresários que se orgulham de nunca ter feito empréstimo em banco. Mas a gente sabe que o dinheiro de terceiros, especialmente no caso de uma expansão, pode ser mais interessante que o capital próprio. Explica pra gente o porquê. O capital brasileiro é muito caro. Né? Você pegar uma dívida bancária geralmente é de curto prazo e os juros são altíssimos. Poucas linhas de financiamento a gente tem no Brasil, a não ser aí BNDES, algumas coisas que são extremamente difíceis linhas para você pegar, que dão essa margem de conforto e segurança para o empresário poder investir. Por isso que no Brasil tem essa mentalidade de que o capital próprio ele seria, em tese, né, mais barato que o capital terceiro, e é o completamente inverso. A alavancagem é extremamente importante. E é engraçado, do ponto de vista de risco, é melhor você tomar risco capital de terceiro do que o próprio capital próprio, é tudo aquilo que você tem. Então, quando nós pegamos a estrutura de capital das companhias brasileiras, existe um mix, que é o WOC, que é a estrutura de capital, um mix de capital próprio com capital terceiro. Mas se você pegar as grandes companhias do mundo, só trabalham capital terceiro. O capital terceiro não necessariamente vem só de banco. Como a gente não tem linhas de financiamento, a gente pode estruturar operações estruturadas com fundos de investimento e fundos que têm interesse em fazer compra ou debêntures, incentivar, enfim, várias opções no mercado que você tem acesso a recursos de longo prazo que dá mais segurança e confiabilidade para as empresas, os empresários fazerem os seus movimentos de crescimento e expansão da companhia. Felipe, vamos falar agora do setor trabalhista, no qual a Mandatum realiza auditorias para outras empresas. Que tipo de falha é mais comum de se encontrar nos contratos das empresas com os seus trabalhadores? Bom, nós temos que lembrar que nós temos uma legislação trabalhista extremamente complexa, difícil, e a gente faz uma adaptação todos os dias das legislações atualizadas. Nós fazemos uma auditoria do qual a gente entra e passa por mais de 100 itens de análise de controle das empresas. E essas atualizações são extremamente importantes. Então a gente, quando entra para dentro de uma empresa, a gente vê muito passivo trabalhista, às vezes em hora extra, a gente vê muitos problemas, às vezes até de assédio, de vários pontos ali que são extremamente importantes, mas que como o dia a dia das empresas ele é muito dinâmico, ter esse acompanhamento é extremamente importante de um terceiro de fora que entra para fazer uma avaliação. Inclusive, Natália, uma coisa extremamente importante é porque hoje a gente está num mundo praticamente digitalizado, digital. Então o software hoje faz quase que toda essa programação de folha, de tudo. E o RH tem que ter um time muito competente para fazer essas análises todos os dias de todos os processos e procedimentos. E tem um gap que a gente encontra nas empresas daquilo que é o software que está falando, que está fazendo, das legislações, de tudo, mas do dia a dia, da atividade. Então, quando você entra dentro da empresa e vê uma atividade do qual muitas vezes não poderia ser de um certo, que a lei fala que tem que ser de uma certa forma, às vezes você vai em loco e vê as pessoas fazendo completamente diferente do que a lei recomenda, os sindicatos, às vezes as convenções coletivas, mas é o dia a dia da empresa. Então você tem um software ali que está 100% rodando nas empresas, as empresas acham que está tudo ok, mas quando você vai checar em loco, existe esse gap. Então o nosso escritório ajuda as empresas a fazer essa adaptação correta e fazer esses ajustes do qual você previne e você consegue economizar milhares de reais, né? Muito dinheiro que você às vezes deixa na mesa, que a gente consegue fazer esse levantamento e apresentar esse relatório de conformidades e não conformidades que as empresas precisam se adaptar, se atualizar. Então a gente até recomenda, né, que é extremamente importante, mesmo que você tenha o melhor software do mundo, as melhores pessoas do mundo, você tem um terceiro ali analisando essas rotinas trabalhistas. É extremamente importante para que você não seja pego de surpresa. E às vezes você vê uma empresa tendo vários processos trabalhistas, perdendo vários processos, mas quando você vai ver realmente na sua rotina, existe ali alguma adaptação que precisa ser feita para acabar com esses processos trabalhistas, diminuir esse gap e ter ali uma legislação conforme. Felipe, estamos caminhando para o encerramento do programa, mas eu ainda preciso te perguntar sobre a cibersegurança.
A gente sabe que o Brasil não é conhecido por investir em segurança eletrônica. Quais os problemas mais comuns que você e sua equipe são chamados para resolver? Isso também é uma novidade. Nosso escritório hoje é sócio de uma empresa de cibersegurança com tecnologias que vêm de Israel, dos Estados Unidos, as melhores tecnologias do mundo. E a gente presta esse serviço para as empresas porque quando a gente vê o mundo hoje cibernético, especialmente com o advento do 5G, quase todas as empresas são vulneráveis a ataques de hackers. Quando você vê, nós temos vários atacantes e vários perfis de atacante. Hoje nós não temos só um atacante que é o hacker que entrou ali para pegar dinheiro da empresa. Não, ele pode estar querendo pegar informação, ele pode estar querendo pegar contratos, ele pode copiar folhas de pagamento. Então, a nossa tecnologia do qual a gente representa hoje no Brasil é um software, um sistema do qual a gente coloca dentro do ambiente das companhias e a gente analisa toda a estrutura de software e hardware. Então, a gente consegue analisar, fazer um diagnóstico preciso ali, 24 horas, 7 dias por semana, de todo o comportamento da rede. Se tiver um comportamento diferente, ele já avisa. E eu não sei se você sabe, Natália, o Brasil é um dos países mais atacados do mundo. Alguns países é proibido, por lei, pagar resgate. E o Brasil é um dos únicos países ainda que não tem uma legislação tão precisa sobre isso. E aí os hackers, e atacantes descobriram isso, e o Brasil hoje é um celeiro de ataque. Então é uma área que as pessoas precisam entender, as empresas, de que não é despesa investir em cibersegurança. Hoje nós vivemos num ambiente em rede. Então é um investimento e precisam ter tecnologias e ferramentas precisas e adequadas para que essas empresas precisam estar seguras em seu ambiente, especialmente com informações, especialmente com LGPD, enfim, inúmeras importantes tecnologias de informação que estão armazenadas em rede, em hardware, em software, do qual o nosso escritório ajuda as empresas a se protegerem desses ataques. De fato, é realmente um investimento, porque a empresa ela pode ser atacada e em minutos perder milhões de reais. Natália, a gente não pode citar as empresas dos quais a gente tem trabalhado e tem ajudado, mas algumas empresas que a gente entrou, eles ficaram 1, 2 dias sem faturar por causa de ataque, perderam milhões em 1, 2 dias. Então, a gente tem que entender também que é importante a prevenção. Porque depois que você é atacado e está ali dentro, é mais difícil de você fazer esse trabalho. Então as empresas precisam ter esta prevenção ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Chegamos ao fim da entrevista e eu fico feliz porque o programa foi muito vasto, de dicas aí para quem está nos assistindo, para empresários, gestores melhorarem aí a condução do seu negócio. E eu te agradeço muito pela entrevista, por compartilhar conosco tanta informação, a experiência aí da Mandatum em relação à gestão, aos resultados, aos produtos que vocês oferecem. Acho que foi um programa muito válido para quem está nos assistindo. Nós que agradecemos, Natália, todo o time do Aquila que está com a gente durante todos esses anos. Realmente é uma parceria de sucesso. Nós crescemos muito com a ajuda de vocês. Espero que todas as empresas brasileiras possam realmente conhecer o Aquila e ter essa ajuda do qual nós temos o privilégio de ter. É realmente uma honra estar aqui. Espero voltar aqui dentro de breve com novos resultados, metas alcançadas, novos produtos e uma excelente parceria de sucesso. Muito obrigada. Estaremos com muito prazer juntos nessas conquistas. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!